Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal do professor Douglas Scarpe. Se você é novo ou nova por aqui, eu peço a você, fique bem à vontade. Você pode assistir mais vídeos nesse canal e você pode se inscrever nessa comunidade que cresce cada vez mais. Eu vejo que 90% daqueles que vêm assistir os meus vídeos ainda não são inscritos, então faça isso, se inscreva e fique bem à vontade. Talvez esse vídeo despertou a você uma curiosidade em saber por que a Bíblia protestante não possui alguns livros que encontramos nas Bíblias católicas. Então, hoje nós vamos entender um pouco sobre os livros deuterocanônicos, os livros apócrifos e os livros pseudepígrafes. Vamos fazer essa diferenciação para compreendermos cada propósito dessa literatura. Então, eu já peço a você, deixe o seu like e vamos para o vídeo de hoje que está empolgante. Talvez você já se perguntou, como eu já me perguntei muitas vezes, por que os judeus e os cristãos, ou nas suas Bíblias, na Torá e também na Bíblia protestante, nós não carregamos alguns livros que é encontrado em algumas Bíblias católicas e também em algumas Bíblias anglicanas, ou da igreja anglicana. Por quê? Macabeus, Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Baruque, esses livros não são encontrados na Bíblia protestante. Então nós vamos entender um pouco mais o porquê, mas antes de nós adentrarmos nesses livros, é preciso lançarmos bases. Se nós queremos entender bem sobre algum assunto, precisamos entender a etimologia, ou seja, o nome. O que significa a palavra deuterocanônico? Por que esses livros são considerados deuterocanônicos e não apócrifos? Porque esses livros são aceitos por igrejas, não pela igreja protestante, mas pela igreja católica. Por que esses livros não são considerados apócrifos? Porque esses livros são aceitos por algumas igrejas. Os apócrifos não são aceitos nem pelos judeus ou pela Torá, não são aceitos pela Igreja Católica, não são aceitos pela Igreja Anglicana e muito menos pela Igreja Protestante. Então, todos os livros apócrifos que nós já ouvimos falar, conforme o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Pedro e o Evangelho de Enoque são livros apócrifos que não entraram no cânon de nenhuma igreja e em nenhum concílio. Nós vamos observar que a igreja cristã, por muito tempo, ok? Século II, século III e século IV, por muito tempo, a igreja carregava consigo esses livros extras. Foi apenas na Reforma Protestante, num trabalho de Lutero, que esses livros como Tobias, Judite, primeiro e segundo Macabeus, Baruque, Eclesiástico, Sabedoria de Salomão, algumas extensões ou alguns livros adicionais ou partes, né, do livro de Esté e partes do livro de Daniel na Reforma Protestante que o próprio Lutero deixou à parte. Ele não excluiu, ele deixou à parte. Daqui a pouco nós vamos retomar nesse assunto para falarmos sobre Lutero. Então, para que nós possamos entender, né, etimologicamente a palavra deuterocanônico, precisamos compreender que essa palavra é grega e é uma junção de duas palavras, deuteros, que significa segundo, e cânon, que significa regra. Então, é o segundo cânon, a segunda regra. Então, por que não é considerado apócrifo? Apócrifo é aquilo que é oculto, aquilo que todas as igrejas, todos os concílios não aceitaram por ser mensagens ocultas. Por que esses livros são considerados deuterocanônicos? Porque foram aceitos como segundo cânon por alguns concílios e por algumas igrejas. Porque esses livros ficaram de fora do cânon da igreja protestante, devido à sua análise, à sua pesquisa. Vemos que os livros
os dois livros de Macabeus, são excelentes para a história, mas não contribuem para a liturgia, para o discipulado. São livros excelentes. Se você quer conhecer o que estava acontecendo nesse período dos testamentos ou período intertestamentários, leia o livro de Macabeus, Macabeus 1 e Macabeus 2, que vai falar sobre a purificação do templo, vai falar sobre a dinastia Asmoneia, uma história interessantíssima, e vai falar sobre alguns aspectos teológicos e alguns martírios dos judeus que não quiseram se entregar à helenização. Quer conhecer esse período que estava acontecendo na Palestina, especificamente em Jerusalém? Leia o livro dos Macabeus. Tobias vai falar sobre piedade judaica, o poder da oração, só que há uma forçação nesses livros clamando ou chamando o leitor para fazer oração a anjos. E quando fica de fora esses livros, professor Douglas? Então, em 1534, Lutero, ao traduzir a Bíblia para o alemão, ele cria uma seção, e nessa seção ele inclui os livros deuterocanônicos, sim. E por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele observa que eram livros bons para a leitura, só que eram livros que não faziam parte da própria Bíblia dos judeus. Olha o que ele faz. Ele questiona a autoridade canônica desses livros por alguns motivos principais. Em primeiro lugar, ele observa que esses livros não estavam dentro da Bíblia dos judeus, dentro da Bíblia hebraica. Outra coisa, ele vê que esses livros tinham divergências doutrinárias, como oração pelos mortos, como intercessão pelos santos e também como méritos pelas suas obras. E em terceiro lugar, ele também observa a falta de clareza e autoridade profética nesses livros. Então, por que Lutero deixa em uma seção à parte dizendo: são livros bons para leitura, para consulta, só que não podem fazer parte porque não servem para liturgia e nem para formação espiritual do cristão. Então, até agora, lançamos luz no conhecimento dos livros deuterocanônicos. Agora vamos conhecer um pouco sobre o que são os livros apócrifos. Bom, a palavra apócrifo, ela vem do grego apócrifos, que significa escondido ou oculto. No contexto bíblico, o termo ele designa os livros que não foram aceitos pela igreja, não foram aceitos por não serem inspirados por Deus, assim acreditou a igreja. Quais foram os critérios para deixarem de fora os livros apócrifos, como foram muitos livros, Evangelho de Pedro, o Evangelho de Enoque, o Evangelho de Tomé? Por que esses livros foram deixados de fora? Ou qual foi a regra para deixar esses livros de fora? Em primeiro lugar, a ausência da inspiração divina reconhecida pela comunidade de fé. Então, eles observaram nesses livros que não havia ali a presença divina e inspiradora. Qual o motivo dessa presença inspiradora e divina? Formar, transformar e também esses livros eles entenderam que não serviam para o contexto litúrgico. Eles entenderam também que esse livro ou esses livros tinham origem tardia, foram escritos após a morte dos apóstolos. Os livros que estão no cânon do Novo Testamento foram escritos até o ano 100 depois de Cristo. Os livros apócrifos foram escritos depois, então a sua origem foi tardia demais, por isso eles não viram segurança para deixá-los no cano do Novo Testamento. E haviam também muitas contradições canônicas e doutrinárias. E em quarto lugar, não serviam muito para o uso litúrgico, para o uso eclesiástico. Por isso que esses livros ficaram de fora
e são conhecidos como livros apócrifos. Então tome nota disso, meu querido aluno. Deuterocanônico significa segundo cânon. São os livros que encontramos no cânon da Igreja Católica, da Igreja Anglicana, mas não encontramos no cânon da Igreja Protestante. Por isso não são chamados apócrifos, porque algumas igrejas aceitaram esses livros. Quais foram? Primeiro e segundo Macabeus, Tobias, Judite, Eclesiástico, Baruque e outros livros. Em segundo lugar, há os livros apócrifos. O que significa os livros apócrifos? Significa, conforme o seu nome apócrifo, escondido, oculto. São livros religiosos, mas que não foram aceitos nem pela Igreja Católica, nem pela Igreja Anglicana e muito menos pela Igreja Protestante. Quais são esses livros? O Evangelho de Tomé, o livro de Enoque, o Apocalipse de Pedro, o Evangelho de Pedro. Eles foram rejeitados por todas as tradições, por isso que são conhecidos como apócrifos ou oculto. E por último, são os pseudepígrafes, são escritos falsos atribuídos a autores que andaram com Jesus, que tiveram uma influência no cristianismo. Então, nesse período onde os evangelhos estão sendo escritos e num período mais tardio, houve-se muitas pessoas escrevendo para ganhar dinheiro, ganhar notoriedade. E o que eles fizeram? Intitularam esses livros pseudepígrafes como autoria de pessoas que tiveram uma relevância ao lado de Jesus. Nesses livros nós vamos encontrar o Evangelho de Judas, o livro de Enoque, o Testamento de Adão, ou seja, eles precisaram de um nome de uma pessoa que foi influenciada por Jesus, ou até mesmo do Antigo Testamento, que teve uma grande relevância para eles escreverem algo e colocarem o nome de pessoas conhecidas. Isso conhecido, ou isso é conhecido como pseudepígrafe. Então, espero ter contribuído para você e espero que você saiba, se alguém te perguntar, fazer essas distinções. Livros deuterocanônicos, livros apócrifos e livros pseudepígrafes. Deuterocanônico, outro cânon, aceito por algumas tradições cristãs, exemplo, católica e também anglicana. Apócrifos são livros não aceitos por nenhuma tradição, por isso é conhecido como apócrifos, ou seja, oculto ou escondido. E pseudepígrafes são os livros de pessoas desconhecidas que escreveram algo e queriam ser notadas, por isso colocou o nome de pessoas conhecidas, ou pessoas do Antigo Testamento que deixaram um grande legado, ou então pessoas que andaram com Jesus, tiveram uma influência com Jesus, só que ficaram de fora por muitos erros que tinham nesses livros, como contradição na autoria, contradição doutrinária, e também não serviam para uso litúrgico e nem para a formação espiritual. Deus abençoe e continue assistindo os próximos vídeos que eu deixei à sua disposição e tchau!